Edilcinho! Gol! Edilcinho! Salve! Peraí, antes de tudo, se inscreve no canal aí, dá uma moral pra nós, curte, comenta, compartilha, dá o like, hypa o vídeo no celular, quem tá no celular aí, pô, dá essa moral pro parça, 1h da manhã, pô, acabamos de fazer a live, vou gravar o videozão, pô, dá essa moral pro parça, se inscreve nas redes sociais também, pô, dá essa moral, não esquece, hein, puta que pariu, é o melhor comentarista do Brasil, Wilson, tá ligado. Senhores, São Paulo e Grêmio. O que a gente esperava de São Paulo e Grêmio? O Grêmio tem um time forte, bom, vinha jogando bem. E o São Paulo também vinha de alguns bons resultados. O que eu esperava? Eu esperava um jogo chato, decidido no detalhe. Esperava alguma coisa em volta dos 3 zagueiros ali, com o Lucas de 10, que ele vai bem, com 2 volantes, Luciano e Caleri. Mas aí o Crespo opta pela linha de 4, pelos 3 volantes, o Lucas de 10, Luciano e Caleri também. Faz sentido? Faz sentido. Eu seria um pouco mais conservador para posteriormente soltar um pouco mais o time. Ele deve ter visto alguma coisa, ele deve ter visto ou entendido alguma coisa diferente de mim. Total compreensivo. Ele fez a escolha e a escolha foi bem. Pensando depois do jogo, o São Paulo cria uma superioridade numérica e o William sai também. O Luiz Castro ele tira o William e coloca um volante a mais. Então, com a saída do William, o Grêmio meio que perde uma referência ofensiva. E aí ele fica na mão dos 3 volantes. E aí os nossos 4 meio-campistas criam uma superioridade numérica. E aí o São Paulo começa muito bem. Os nossos volantes jogando, o Lucas de novo, melhor em campo, muito bem no jogo, girando e acelerando, apresentando no espaço vazio. Cara, como é gostoso ver o Lucas jogar, como é gostoso você ver volantes de qualidade que entregam o passe para o jogador que está posicionado no lugar certo, na hora certa, que ele gira e acelera, possibilitando, enfim, os meus atacantes a finalizar. Cara, o time fluindo bem, com um padrão de jogo pelo meio campo bem definido, passe entre linhas, cara. Lucas Ramon foi bem, Sabino foi muito bem. Hoje, acredito que o Sabino hoje é o melhor zagueiro de São Paulo que está jogando. O Alan foi bem, o Enzo, o guerreiraço, o Enzo é monstro. Os 3 volantes vão bem. Ali gosto deles, acho eles um pouquinho atrasados, mas foram bem. Lucas muito bem, Luciano e Caleri. O Caleri ali na dele, gladiando, e o Luciano. Aí tem o fator Luciano. E aí, o nosso time joga muito bem. Só que assim, na escola do futebol, você não é perfeito, você não é bom, você não é bom o suficiente para não receber críticas. Dentro do campo, os treinadores e os jogadores estão sempre querendo corrigir alguma coisa. Então essa é a minha escola. Então aí vem a primeira observação. Então o Crespo acerta no time inicial, acerta na estratégia. Só que aí, a gente percebendo o Luciano em campo, até os 15 do primeiro tempo ele participa pouco. Por quê? Porque ele faz a função de segundo atacante e o Grêmio com 3 volantes e a linha de 4 fechadinha. O que ele começa a fazer? Ele começa a movimentar para trás. Movimentar para trás, ele começa a embolar o meio campo. Ele começa a movimentar igual o Lucas. E nas vezes que o Lucas escapa ou o time escapa, tem só o Caleri dentro da área. E aí não me serve. Não preciso do meu segundo atacante movimentando para trás. Pô, você só critica o cara, deixa o cara. Não tô criticando. É uma observação que quem vê o jogo ou revê o jogo vai identificar. Ele movimenta muito para trás. Tem uma certa hora no primeiro tempo que ele faz o mesmo movimento do Lucas. Ele ocupa o mesmo espaço. E tá errado. E aí, no Discord assistindo o jogo, a galera fala, pô, isso, mas agora o Lucas tá movimentando mais para frente. Tudo bem. O Lucas consegue fazer o papel de segundo atacante, mas o Luciano não consegue fazer o papel do meia. E aí o São Paulo cai de produção de novo, porque o Lucas sai de função, porque ele entende que o Luciano tá vindo, experiente, ele começa a movimentar para outro lado, só que é do Lucas que eu preciso ali. O Lucas vai bem no primeiro jogo, no 3-5-2, porque ele joga de 10, e ele vai bem hoje porque ele tá jogando de 10. E ele sabe entregar essa função, ele sabe fazer. E o Luciano não. Então a gente dá uma oscilada ali, mas é um bom primeiro tempo.
a gente faz o gol, né? E segundo tempo começa, jogador expulso, a gente faz o gol, a gente é melhor na partida. E aí no segundo tempo, com um jogador a mais, tá tudo indo bem, tudo tranquilo, nossos volantes trabalhando menos, porque eles têm um jogador a mais, o William tá em campo, que não entrega tanto na parte defensiva, então tá teoricamente tranquilo. E aí ele troca o Bobadilha, machuca no primeiro tempo, entre o Pablo Maia, segundo tempo ele troca o Alan pelo Ferrarese, provavelmente algum cansaço, algum incômodo, mas aí ele pega e tira o Lucas e coloca o Tapia. Pô, Crespão, sério, velho? Você tira o Lucas e coloca o Tapia e traz o volante e traz o Luciano para fazer a função do Lucas que tava fazendo bem. Aí você não quer tirar 10 mesmo, né, Crespão? Aí você quer que a gente fale de você. Então você vai. Então, pô, ponto positivo pro Crespo, que cada jogo ele tem uma leitura diferente, cada jogo ele tem uma formação diferente, cada jogo ele adapta uma estratégia diferente. Era o que a gente cobrava. E é o que ele tá fazendo. Em cima do elenco que ele tem. Perfeito. Estratégia contra o Grêmio funciona perfeitamente. Esse ajuste do Luciano dá para fazer. Dava para fazer durante o jogo, dá para fazer na semana, dá sempre para fazer. Só que aí ele pega, tira o Lucas, traz o Luciano para 10 e coloca o Tapia. Primeira bola do jogo, o Tapia me perde. Um gol sem goleiro que ele chuta na trave e, cara, não dá. Desculpa, mas não dá. Se ele não usar jogos como Primavera, jogos de hoje, o Grêmio com um a menos, sofrendo para defender, jogos como o da Ponte Preta, que vai ser no domingo, para colocar o Lucas Ferreira não, o Pedro Ferreira, para colocar o Pedro Ferreira ali de 10, para colocar o Luca, para dar minutos para essa rapaziada e com todo o respeito do planeta. O Lucas faz a função de 10 com força e velocidade. O Pedro Ferreira, que é da posição, faz essa função de 10 com elegância, categoria e excelência no passe. Pô, vai trazer o Luciano para fazer de 10, Crespão. Põe o menino para jogar, pô. Ninguém tava marcando ele, ia ter espaço, ia ter Danielzinho e Marcos Antônio alimentando ele, colocar o Tapia. Pô, coloca o Luca, segundo atacante, fala pra ele, menino, movimenta, domina e vai pra dentro. Coloca o Tapia no Caleri pra ele ficar lá dentro da área chutando os caras. Pô, aí me perde, mano. Aí é duro. O Crespo faz, pô, tá fazendo tudo direitinho. Ele prevê bem a partida, faz bem, entrega bem, estrategicamente funciona, mas é o Crespo tem um quê com substituição no leitura de jogo depois. E aí cai naquelas preferências de jogador que eu falo pra vocês. Então, cara, foi duro, mas enfim, foi uma boa partida. O time joga muito bem. E aí na transmissão, o Jorge Igor até fala que foi uma noite ruim pro Grêmio. Eu acho que o São Paulo proporciona essa noite ruim. É mais sobre o São Paulo que foi melhor do que o Grêmio de não ter conseguido jogar. O São Paulo não deixou o Grêmio jogar e conseguiu capitalizar em cima disso. Então, cara, uma noite boa, pontos importantes somados. A lesão do Bobadilha é um alerta. Bobadilha fez 6 jogos seguidos. Sentiu alguma coisa lá. O Crespo diz na entrevista que é pancada. Mas talvez seja alguma coisa muscular, não sei. Vamos esperar para ver. Mas é um alerta. É um alerta para o pessoal que quer ir brigar pelo Paulista, que quer queimar cartucho com a Ponte, que quer ir para as quartas, que quer ir para semifinal, que quer ir para 2 jogos da final. Pessoal, o negócio é o seguinte: nosso time tem um padrão, nosso time tem uma cara, tem um jeito de jogar com esse meio-campo muito técnico e muito forte. Mas, se perdemos, já perdemos o Bobadilha. Se perdemos mais um do meio-campo, ou o Lucas da frente, pode ser que o nosso time caia muito de rendimento. Então, Ilso, arriscaria 0. Não arriscaria. Arriscar ir pro Paulista. Ah, não, como é que tava nos comentários? Não, somos o São Paulo. Comentário de um cara fraco. Comentário de quem pensa pequeno. Comentários de quem não reconhece o tamanho da camisa do São Paulo. Temos que entrar para ganhar tudo. Não, não temos.
Não temos porque, se perdemos 2 jogadores do meio campo nosso, que tá funcionando, com uma linha de 4 que tá se encaixando, com o Caleri que voltou a pôr medo nos zagueiros, se perdemos 2, 3 jogadores do meio campo por lesão, por ganância, vão perder o ano. E aí faltam 38 pontos para os 45. Pode ser melhor? Pode. Pode entrar numa vaga de Libertadores? Pode. Bateu 45 pontos, 48, 50, arrisca na Copa do Brasil, arrisca na Sul-Americana. Mas só uma ponta agora no Brasileiro, enquanto tem gente que não se encontrou, enquanto tem gente fora de forma, enquanto os times estão se entendendo ainda, esse novo ano. Então vamos ser inteligentes, pessoal. Então, pelo menos isso é o que eu entendo, o que eu leio. Se vocês querem outra coisa e tal, depois não reclama se caso acontecer como aconteceu com o Bobadilha. Mas é isso, pessoal. São Paulo venceu, baita vitória, vitória importante, uma vitória boa. Mais 3 pontos na conta e é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, beijo no coração e domingão tamo de volta. Demorou? Domingão tô na TNT mas vai ser muito rápido, não vai dar pra ir. E tô no de placa também, dá uma moral lá. Hashtag melhor comentarista do Brasil. E eu sou. Tamo junto. Beijo no coração, fui. Valeu, Zinho! Gol!